E é importante vocês terem conhecimento. Qualquer pesquisa que envolva ser humano tem que passar por um comitê de ética. Ah, é de qualquer faculdade? Não. São algumas faculdades que têm comitê de ética e é feito através de uma plataforma unificada. Então, pode ser que você submeta e vá parar no comitê de ética da federal ou da própria Uniandrade. A Uniandrade tem um comitê de ética registrado no CONEP. Então, algumas instituições de ensino têm esse comitê de ética e é submetido para aprovação, tem uma série de exigências. Muitas vezes se Acho que eu manda ouvi falar projeto. um pouco sobre isso, professor. Um amigo Ouviram já? meu, ele faz ciências sociais na Federal. Aí o TCC dele, ele queria fazer sobre... Qual é aquele negócio de drogas da quarta série? Uhum. Ali ele queria Isso fazer uma daí pesquisa em cima daquilo. Daí tinha que passar por esse conselho. Tava bem difícil para é entrevistar as pessoas. horroroso. Eu gastei 3 meses da minha dissertação só tentando esse comitê, passar no comitê de ética. E eu só ia perguntar para os alunos, olha, coisa horrorosa. Eu estava, antes da aula aqui, até relembrando desse meu passado, eu entrei lá na plataforma Brasil para ver o meu parecer de aprovação. Vou colocar aqui só para vocês terem ideia. Compartilhar com vocês. Espera aí. Ó. Isso foi só para poder fazer algumas perguntas para os alunos e pedir para eles desenharem. Fazer o projeto de pesquisa, mandar no parecer para o comitê de ética, que é nessa plataforma Brasil. Aí a gente tem que descrever o que é o projeto, qual que é o objetivo, quais os riscos que a gente coloca às pessoas. Meus riscos eram idiotas, mas eram necessários expor, né? Ou seja, quem participasse da minha pesquisa estava sujeito a constrangimento. Muita coisa, né? Aí a minha primeira tentativa foi reprovada, pediram para fazer algumas adequações e depois fizeram a aprovação. Sempre eu tinha que deixar o termo de consentimento em 2 vias, porque uma era do aluno que participasse da pesquisa e uma fica comigo, eu tenho guardado até hoje, tenho guardado por 5 anos para respaldo legal. E aqui dá para ter uma noção, tanto de documento que eu tive que postar para conseguir aprovar. Projeto, termo, né, tive que repostar projeto corrigido, declaração da IFPR concordando que eu podia aplicar lá. Também coloquei a declaração da Federal, da Facet e da Uninter. Então dá para ver que tem bastante coisa, né? Só para fazer uma pesquisa dessa. Imagine para vocês aplicarem medicamento. E hoje veio à tona
esse escândalo aí que, olha, deu para ver que foi uma coisa, igual o Reinaldo Azevedo disse, mengeliana, assustadora. Mas vamos ao que interessa, né? A nossa revisão. O que vocês esperam da prova semana que vem de teoria? Será que vai estar difícil? Será que vai estar fácil? Esteja fácil. Hã? Não entendi, Evelyn. Esteja fácil, né, Fácil? professor? Vou confessar, não está tão fácil assim. Mas não está difícil. Mas eu fiz uma opção um pouco trabalhosa para mim, mas acho mais pertinente para vocês. Todas as questões são discursivas. Ah, professor, vou ter que escrever Professora, quer fazer isso? para ajudar vocês? Não, então vai estar difícil. Agora eu espero que seja difícil. Não vai estar difícil, gente. Mas por que que eu fiz essa opção na disciplina de teoria? A disciplina de teoria ela é meio perigosa no sentido de cair em sutilidades. Se a gente monta a questão objetiva. Às vezes são pequenas palavras que podem atrapalhar a vida de vocês. Vocês não concordam com isso? E daí, se vocês marcam a resposta errada, o que que acontece? Então, vocês perdem a questão. Então, na prova de teoria, eu tenho uma preferência por questão discursiva para que vocês coloquem as opiniões de vocês, a parte do conhecimento que vocês conseguiram compreender, sem pegadinha. Então, é bem para medir o que vocês aprenderam. Com as palavras de vocês. Nada de texto muito elaborado. E também me dá outra possibilidade. O que que é? Coisa que a questão a objetiva não me permite. O que é, será? Nota parcial, né? Ah, pensamento ficou faltando um pedaço, mas vocês pegaram a ideia central do assunto. Já me permite atribuir nota, né? Coisa que a questão discursiva pode simplesmente derrubar vocês. Então, eu prefiro, nessa disciplina, trabalhar com questão mais discursiva. Tranquilo? Dúvidas? Perguntas? Serão muitas? Não. 5. 5 questões. Ali, 2 parágrafos. Um parágrafo e meio. Eu julgo 2 parágrafos, vocês respondem cada questão. Então, Só isso, professor? Bem pouquinho, né? 2 parágrafos é safado. Às vezes eu às vezes acho pouco para escrever, às vezes eu não consigo colocar as minhas ideias só em 2 parágrafos. Então, não é uma coisa muito que vá, vamos falar assim, deixar vocês nervosos. Eu acho que não vai ser uma coisa assim tão neurótica. E o que que eu vou cobrar? Então, agora eu vou passar pelos pontos sobre o que vamos discutir na prova.
Então, falando da revisão, a gente vai começar, obviamente, com a história da contabilidade. Ah, mas eu preciso voltar lá no histórico, lá no passado mesmo? Não, na prova eu não vou cobrar isso. Mas a gente tem que lembrar, não muito, pode ser que eu cobre um pouquinho só. A gente tem que lembrar que a contabilidade vem desde que o mundo, desde que o ser humano se conhece por ser humano, né? A gente tem participação ou registro dessa contabilidade desde lá da Grécia Antiga, na verdade dos fenícios antes, do povo egípcio. Na própria Bíblia a gente tem registros da contabilidade dos primórdios contábeis. Mas ela começou a ganhar a formatação que a gente conhece hoje quando... Peraí, permitir. Quando? 1202. Por quê? Foi o primeiro registro que a gente teve de algo relacionado à escrituração contábil, um detalhamento de um procedimento contábil, na literatura mundial. Então, foi lá no livro Liber Abaci, do Fibonacci, que ele trouxe um pouco sobre registros contábeis, cálculo de margem de lucro, moeda, cálculos de câmbio, taxas de juros. Então, começa ali a surgir a contabilidade mais no formato que a gente conhece hoje. Mesmo existindo, então, obviamente, registros contábeis bem anteriores, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem um período bem antigo de história, mas efetivamente transcrito ou registrado foi ali no século XIII. Então, foi na época do Renascimento que a gente vê o surgimento da contabilidade como a gente conhece hoje, né? Como a gente tem, não exatamente como a gente conhece hoje, mas como ela se desenvolveu para chegar no que ela é hoje. Então, a gente pode falar que nesse período renascentista, a gente teve, além do desenvolvimento científico como um todo, o desenvolvimento da contabilidade. Vocês concordam com isso? Que foi um desenvolvimento científico como um todo? No período da Renascença? A gente teve Galileu, Newton, Copérnico, Gutenberg com a prensa, Colombo com os descobrimentos entre aspas, né? Porque reza a lenda que ele não estava descobrindo as Américas, né? Ele já tinha mais ou menos uma ciência do que ele ia encontrar pela frente. Então, ali a ciência ganhou força e, obviamente, a contabilidade seguiu nesse mesmo caminho. Então, ali no século XIV, XV, XVI, tanto a ciência quanto a contabilidade passam a evoluir.
No Brasil, demorou um pouquinho mais, já que a gente começou a ter um desenvolvimento mais notório da contabilidade na década de 60, através de grupos de pesquisadores ali da USP, né? Então, eles começaram a trazer os conceitos da contabilidade, principalmente americana, para a ciência brasileira, para a ciência contábil brasileira. E a gente tem um frade muito importante na nossa contabilidade. Quem que é? Esse aqui vocês tinham que saber de cor salteado, trás para frente. Quem que é esse frade? Ninguém lembra o nome? Esse tem uma pergunta só sobre ele na prova. Luca Pacioli? Frei Luca Pacioli. Por que que ele é importantíssimo para a contabilidade? Ele desenvolveu o método das partidas dobradas, né? Isso? Cuidado com essa pegadinha. Ele não desenvolveu. É muito importante que a gente tenha em mente isso. O método das partidas dobradas já era conhecido. Conhecido, que eu digo, já existia. Porém, ele tem a grande importância na contabilidade e acabou sendo hoje o patrono da contabilidade, porque ele foi o principal difusor do método. Então, a gente já teve, desde o próprio Fibonacci, a figura do método das partidas dobradas. Existia registro na China também, mas ele, em 1494, consolidou através do seu livro. Então, ele realmente escreveu um capítulo inteiro do seu livro, trazendo o pensamento ou trazendo a técnica efetiva do método das partidas dobradas. Então, cuidado, ele não é o inventor do método, mas ele tem o seu mérito muito grande no sentido de difundir o método através das suas escritas. Isso não diminui jamais a importância dele na ciência da contabilidade. Não é porque ele não trabalhou descobrindo o método que a gente vai menosprezar ou vai diminuir a importância dele. Mas muita gente tem na cabeça que ele que é o inventor do método das partidas dobradas. Não, não é um inventor. Já existia. Então, para ver como esse histórico já era anterior, a gente tem o livro do Fibonacci em 1202. Em 1340, Francisco de Balducci, escrevendo La Prática de la Mercatura, também já com menção às partidas dobradas de maneira mais simplificada, trazendo outros métodos comerciais junto. Em 1458, Benedetto também faz uma escrita fazendo menção a controles contábeis. Então, a gente vê que existem pesquisas nessa área comercial, pesquisas assim de maneira mais rudimentar, né? Na área comercial, trazendo esse desenvolvimento contábil, mas
quem ganhou a notoriedade por consolidar tudo isso foi o Frei Luca Paccioli. Pronto, acabei de responder uma questão na prova para vocês. E claro, conforme foi evoluindo o método de fazer comércio, né? Principalmente o método industrial, a gente teve derivações do pensamento contábil. E a gente veio trazendo duas escolas. Que escolas são essas? Europeia. Opa, europeia, baseada principalmente ali nos conhecimentos italianos e da Alemanha também, mas mais forte o conhecimento italiano. E a outra escola? Americana. Norte-americano. Norte-americana, os Estados Unidos, com uma cultura já seguindo outras tendências contábeis. Uma é mais importante que a outra? O que vocês acham? Sim, não? Talvez? Não, as duas têm sua importância. Perfeito, Lucas. As duas têm sua importância no desenvolvimento da ciência contábil. E se a gente pega os conhecimentos atuais, elas são, vamos falar assim, banhadas, né? Buscaram beber das duas fontes. Professor, Não tem tanto... Oi? pode dizer que elas se complementam ou não? Até podem, mas depende muito da visão do mercado que a gente está falando. Porque a gente vai ter sempre um agente que vai buscar elementos da escola italiana, ou seja, um usuário da informação gosta muito da escola europeia, da italiana, né? Que é o governo ama a escola europeia, por prezar muito a área técnica, a área de controle e muito a legalidade, seguir leis. Já se a gente pensa em outros usuários, principalmente o investidor, ele vai ter um gosto maior, vai incentivar a utilização dos pensamentos desenvolvidos na escola norte-americana, que é uma visão muito mais informacional do que aplicação legal. Por isso a gente até fala que no Brasil a gente saiu de um cenário que era o Code Law, então, contabilidade baseada em códigos, ou seja, baseado em lei, e hoje a gente está numa contabilidade chamada Common Law, uma contabilidade baseada em costumes. Então, uma contabilidade muito mais voltada a registrar os costumes econômicos no mercado, nos fatos econômicos que ocorrem entre as empresas. Mas a gente ainda consegue deixar as duas meio juntas. Mas as duas trazem elementos importantes para a ciência. Então a gente fala que a contabilidade só ganhou essa notoriedade científica, vamos falar assim, ou essa roupagem científica, ali no século XX. O que estava acontecendo no final, ou na metade do século XVIII, indo para o século XX? 1850 para 1900. Revolução Industrial. Crescimento das indústrias. Necessário o quê? Registros melhores sobre tanto patrimônio quanto finanças e lucratividade, né? Econômico, financeiro, contábil. Então,
a Revolução Industrial forçou a contabilidade a se desenvolver. Não dava mais para ficar nas teorias antigas só do método da partida dobrada. E ali surgiram, então, essas duas escolas. Quem tem os primeiros registros são os europeus. Então, os escritores italianos foram os que começaram a ter uma maior produtividade nesse desenvolvimento científico, mas, claro, ali no final do século XIX, então, chegando em 1900, Estados Unidos começa a ter um crescimento econômico muito grande. Muitas mega indústrias começam a surgir nesse período. Começam os estudiosos americanos também a desenvolver o pensamento contábil para fins de controle dessas empresas. Então, a primeira escola que a gente tem como consideração é a escola europeia. Então, conforme a gente observa a evolução da contabilidade, os primeiros profissionais surgiram no fim do século XIX, logo na época das primeiras correntes do pensamento contábil. Então, a contabilidade ainda não era tida como uma ciência, mas como um método de escrituração até esse período. Então, a gente registrava. Porém, começou a ter um cenário mais complexo, claro. A gente teve que se desenvolver, passar de ser meros escrituradores para uma área detentora ou desenvolvedora de conhecimento. Tem alguma disciplina que vocês estão tendo agora? Pessoal do terceiro e quarto, né? Primeiro e segundo ainda não. Que surgiu forçado nesse período? Quem falar que não lembra, eu vou descontar um ponto amanhã, da aula de ontem. Contabilidade de custos surgiu por isso, não foi? As indústrias se tornando mais complexas. Consequência, necessidade de melhores controles e registros dessas produções. Surge, então, uma área do conhecimento contábil, contabilidade de custos. E o pior, mesmo hoje, ela sendo reclassificada, saindo da área só financeira, né, ou só da escrituração, passando para ser uma área gerencial. Então, a escola europeia tem uma característica de ter seu principal ou maior dos difusores, Fábio Besta, com a obra La Regioneira. Então, 3 volumes, 1891, 1909 e 1910, e ele foi o primeiro que realmente tratou em seus escritos a contabilidade como uma ciência. Então, essas obras ainda são consideradas hoje uma das definições mais precisas sobre o que é a ciência contábil. A ciência do controle econômico das entidades. Nossa. Não parece que a gente vê lá em Contabilidade Básica 1? Ciência que controla, através de suas técnicas, os fatos, o patrimônio, o resultado econômico das empresas. Tem várias definições, né? Mas esse cara, lá no final do século XIX, já pensava dessa maneira. E, além de tudo, ele, dentro desses escritos,
já vinha trazendo conceitos sobre controladoria. Então, conceitos de como as empresas iam controlar as suas atividades para chegar a fins especificados ou específicos definidos pelos seus gestores. Então, aqui a gente tem a função do controle mais aprimorado através das escritas de Fábio Besta. Então, por isso, a gente fala que elas sim, Júlio, se complementam. Porque muita parte sobre controles vem da escola europeia. A única deficiência para o cenário atual, para o mundo global que a gente vive hoje, é que a escola europeia ela gosta muito de legislação. A americana já não tem tanto esse perfil. E a escola norte-americana? Então surge um pouquinho depois. Ah, mas por que eles correram atrás dos europeus? Não. Não existia essa figura de concorrência. A ideia era acompanhar o desenvolvimento econômico local. O desenvolvimento econômico dos Estados Unidos ocorreu alguns anos depois. Isso fez com que os estudos acabassem surgindo, ou a necessidade surgisse um pouco depois. Então, ali, por 1920, começam os estudiosos a trazer o desenvolvimento da ciência contábil baseada no pensamento norte-americano. E o norte-americano, ele sempre teve uma cultura do quê? Investimento. Lá, sempre foi muito comum, e é muito comum, mercado de ações. Empresas participarem da bolsa, ou das bolsas, né? Porque elas são várias. E isso fez com que a escola norte-americana passasse por um pensamento um pouquinho diferente. Então, ela deixa de lado essa visão de controle, de legalidade, para trazer qual visão? O que o investidor quer? Ele quer controle nas empresas? Ou ele quer legislação controlando tudo? Ou ele quer informações que representem o mais fielmente o que acontece na empresa? Se vocês tivessem participando nesse desenvolvimento, sabendo que vocês iam prestar informação para investidores, vocês iam querer contar melhor como que está a empresa ou iam querer seguir normas e leis, normas e padrões contábeis? Como tá para a empresa, né? Então a gente encontra o desenvolvimento da escola norte-americana trabalhando o desenvolvimento de métodos ou teorias que visam gerar informação para os investidores. Então, eles trabalharam a ciência contábil como uma fonte de informação econômico-financeira para esses usuários, ou seja, para a tomada de decisão. A única situação que eles herdaram um pouquinho lá do continente europeu, mas que nem sempre falava tão bem, de um país que não fala tão bem com os outros países europeus, foi a auditoria que veio ali da contabilidade inglesa.
Então, o europeu, o inglês nem sempre, a relação nem sempre é tão boa com países como a Alemanha, a França, Itália. Eles sempre tiveram uma proximidade maior com os Estados Unidos. E os Estados Unidos se aproveitou muito dos conhecimentos sobre auditoria para utilizar no desenvolvimento das suas técnicas. Então, nos Estados Unidos, a gente pode ressaltar alguns autores e alguns que a gente vê até hoje, tá? Vocês lembram que eu mostrei o livro para vocês, né? Então, a gente pode ressaltar Hatfield, Patton, Littleton, Munitz, Anthony, Horgreen, Edward. Aqui vem os que a gente usa até hoje dentro da ciência contábil. Hendrickson, Van Breda, Bell, trazendo todo o arcabouço, ou o começo desse arcabouço teórico desenvolvido na escola americana. Então, a grande contribuição que se pode atribuir a essa escola de pensamento é a disseminação da ciência contábil e, principalmente, a busca da aplicação do conhecimento. Ou seja, a busca por explicar e predizer. Então, realçando um positivismo contábil. Então, a gente costuma trazer a escola norte-americana como uma corrente positivista de pensamento. Explicar, predizer, tudo ali nessa visão de fornecer a informação de como eu, empresa, estou para vocês que querem investir, podendo permitir projeções, desenvolvimento de visões com como a empresa vai ficar em um futuro. Então, a gente pode falar dessa complementação, sim, como a escola europeia, ela traz muito da figura das normas de contabilidade financeira. Muita coisa a gente ainda tem resquício deles. Vem mudando, né? A gente vem adaptando a contabilidade financeira à geração de informação, mas a gente ainda tem muita situação de controle por parte de entes governamentais. Já quem estuda ou faz trabalhos exclusivamente na área gerencial, a gente pode falar que é um adepto da escola norte-americana. Ali na escola norte-americana, a gente tem um desenvolvimento muito forte desse ambiente gerencial. E o Brasil? Claro, o Brasil sempre um pouquinho atrás. A gente começou ali em 1940, desenvolvendo a Escola de Contabilidade Brasileira, baseada primeiramente na europeia. Então, a gente teve muita base da contabilidade modelo, principalmente italiana. A gente foi muito na contabilidade italiana mesmo. Para trazer os conhecimentos dentro da academia brasileira. E só em 60 que a gente foi começar a desdobrar, ter autores continuando nesse segmento europeu e autores buscando um pouco desse conhecimento americano. Quem assistiu a palestra do Eliseu Martins lá no CRC? Cheguei a ver. Lembra que ele falou que encomendaram para os professores da USP um manual de contabilidade? Que eu até mostrei para vocês, né, o manual de contabilidade das sociedades por ações, que virou o atual manual de contabilidade societária, porque eles eram os profissionais que fugiram dessa escola europeia
e começaram a trazer a figura da escola americana. Até pela formação deles, né? O Eliseu Martins foi estudar lá nos Estados Unidos, o próprio Sérgio Dildíssigos. Então, a gente começou ali em 60 a trabalhar com as duas escolas, trazendo conhecimento ou desenvolvimento de técnicas aqui para o Brasil. A ponto de exportar a técnica, tá certo que é uma só, né? Mas a gente mandou uma técnica para fora, que foi a contabilidade de países hiperinflacionários, né? E hoje, quem que cuida da contabilidade no Brasil? Quem que vocês jamais vão poder esquecer como fonte de informação? Comitê de Pronunciamentos Contábeis, né? Que foi um modelo adotado aqui no Brasil baseado no modelo internacional. Uma entidade privada, sem fins lucrativos, que busca estudar e divulgar o conhecimento na área contábil, tendo apoio de diversas entidades reguladoras, né? Então, CVM, CFC, o Bacen, SUSEP, ANEEL, Anatel, todo mundo que faz regulamentação envolvido na área contábil acaba participando do CPC para ajudar a trazer as melhores práticas contábeis para o Brasil. E, com toda essa teoria que veio se desenvolvendo, a gente pensou, ou a gente passou, né, pela padronização contábil no Brasil e a preocupação com os usuários. Quem que a gente tem como principais usuários da contabilidade? Administradores. Concordam com isso? Administrador gosta da contabilidade? Obrigado pela participação. Professor, eu nunca sei quando é uma pergunta para nós, porque tem vezes que você pergunta e responde. Eu pergunto e já respondo, né? Mas administrador gosta de contabilidade? É uma pergunta. Sim, gosta. Muito, né? Por quê? Ajuda ele a administrar a empresa. Exatamente. Ele traz, a contabilidade traz o panorama ou a situação como a empresa está e ajuda na tomada de decisão para adotar caminhos futuros. Então, até a palestra que a gente teve, foi na terça-feira, da professora Edicreia, que falou de controladoria. Quem que usa a controladoria? Pode falar, Lucas. Não, eu ia confirmar, porque depois foi só LGPD. É. Mas controladoria adora a informação contábil, né? Não tem como gerir uma entidade se a gente não sabe o que está acontecendo com ela. E, claro, contabilidade é uma excelente fonte de informação para você saber o funcionamento da empresa. Claro, eles podem ter alguns desvios de conduta. Não vou falar desvio de conduta, que dá a impressão que está fazendo algo errado, né? Mas interesses particulares. Eles querem informação voltada para eles. Mas isso pode entrar em conflito, principalmente com esse pessoal. Porque os investidores também têm um interesse bem particular na contabilidade das empresas, né? Tendo em vista que a informação do que acontece com a empresa vem da contabilidade,
Obviamente, eu, como investidor, vou ter um interesse enorme na contabilidade. E nem sempre os dois vão ter o mesmo interesse, né? Pode ser que sejam interesses distintos. Então, um dos principais problemas que a contabilidade enfrenta quando fala em usuários da informação é a figura da assimetria de informação. A gente tem que tomar muito cuidado como contador para não gerar informação assimétrica. Bacana. O que é uma informação assimétrica? Ninguém arrisca? O que é uma informação assimétrica? O pior é que você perguntou isso já. Quem respondeu foi a Nossa, Nai. não lembro. Pode falar, Dana. Professor, não lembro. Eu sei que Não você já falou lembra? sobre, mas não me lembro. Informação assimétrica é pessoas com diferentes níveis de informação ou com informações privilegiadas. A contabilidade ela visa, ou o contador ele tem que prezar pela simetria informacional. Todos os usuários têm que ter a mesma informação, principalmente no mesmo tempo. Porém, alguém ali sempre vai tentar pressionar o contador ou a contabilidade para conseguir uma informação que seja de maior interesse para ele. Então, por isso, lá até a gente ainda vai ter que voltar nesse assunto com o pessoal que já fez a básica comigo, nas características qualitativas da informação contábil, né? A gente tem uma das características fundamentais que chama-se a informação neutra, não é? Informação neutra é justamente essa tentativa de eliminar qualquer assimetria de informação. E quem fica no meio dessa briga? Ou dessa disputa? Os auditores. Até foi interessante que a palestra de segunda foi feita com o auditor, né? Vocês perceberam que ele falou muito de CPC também? Sim, Vocês verem como o CPC é importante. A auditoria ela tem que garantir que a informação ela seja correta, seja dentro das normas contábeis. E principalmente que ela não seja assimétrica. Só que por que é um problemão na vida dele essa assimetria de informação? Quem que paga ou quem que contrata a auditoria? Ah, esse cara aqui? A administração da empresa? E querendo ou não, trabalho de auditoria não tem um pouco de comércio ali no meio? Poxa, eu como auditor eu quero ser contratado todo ano. Então será que não corro risco de tentar facilitar a vida do administrador? Pode acontecer, né? Porém, o auditor ele sempre vai ter o cuidado, ou ele tem que ter o cuidado para medir o possível prejuízo à sua reputação. Então, ele tem que garantir que as normas sejam seguidas. Senão, quem vai sofrer em termos de imagem
corporativa ou a reputação, vai ser o auditor, não o administrador da empresa. Então, ele tem que controlar esses interesses, ele tem que prestar uma informação correta que vá ser utilizada pelos os investidores, também que vá ser utilizada por esse cara aqui embaixo, que é o mais chato de todos, né? O governo, mas também que seja de interesse dos administradores. Tudo isso com o cuidado de não prejudicar a sua reputação no mercado. Até vocês devem lembrar lá do filme que eu passei para vocês, os mais espertos da sala, né? O que aconteceu com a... Esqueci o nome da empresa. Quem vai me ajudar a lembrar? Quem foi a empresa de auditoria que simplesmente, desapareceu do mapa? Arthur, não sei o quê. Arthur? Ah, professor, não faço pergunta difícil. Arthur, alguma coisa. Eu sou a mais inteligente, não, o senhor não falou isso? Arthur Acho que era Anderson. Arthur e Anderson. Essa mesmo. Isso aí, ó, viu? Ela é mais inteligente que eu. Na verdade, eu só lembrava do último nome, o Anderson. Então, completou. Então, para vocês verem o cuidado, se não for tomado, pode acabar com uma empresa global. Arthur Anderson era uma corporação global. Tinha escritório em praticamente todos os países do mundo. Todos os países com relevância econômica, né? E devido a essa falta de cuidado, acabou simplesmente perdendo a sua reputação, e a auditoria sem reputação não serve de nada. E o último dos principais, vamos falar assim, usuários da informação é quem? Governo, né? Por que o governo tem interesse na contabilidade? Por conta dos impostos? Né? Como, Ana? Por conta dos impostos? Esse é um deles, né? E é o principal. Esse é muito fácil a gente lembrar, porque o governo quer controlar nossa vida como empresa, para saber quanto que a gente vai dever de imposto para ele. Mas ele também utiliza informação contábil para outras funções, né? Para definições de cenários econômicos, para projeções dessas decisões econômicas baseado no desempenho das empresas e seus setores. Mas, claro, aqui no Brasil, o principal ponto é, sim, o recolhimento do imposto. Não tem como fugir disso. Mas é de interesse que todo o país tenha o governo interessado na contabilidade das empresas, seja para imposto, seja para projeções econômicas. A gente brasileiro é acostumado a pensar no imposto, né? Porque, infelizmente, a gente tem esse cenário tenebroso de recolhimento de impostos. Mas a gente pode falar de outros além desses 4? Posso falar que cliente é usuário da informação contábil? O meu cliente querer saber da minha informação contábil. É estranho isso, né? Mas pode. Quando que acontece isso? A gente vê muito isso, o próprio governo fazendo, mas na posição de cliente. Eu quero saber se alguém tem uma determinada estrutura técnica para me atender. Então vou contratar alguém para fazer uma grande obra. Não pode ser qualquer empresa. A empresa tem que ter um porte que consiga atender essa obra. Eu consigo fazer esse levantamento através da contabilidade. Fornecedores, pode ter interesse?
se eu for vender a prazo, né? Já posso pensar no fornecedor utilizando a informação contábil. É até comum, né? Credores, em geral, utilizam a informação contábil. A sociedade utiliza a informação contábil? Sociedade em geral? Empregados? Também se utilizam, né? Empregados para fazer o acompanhamento em empresas que fazem distribuição de lucro, ou até mesmo para acompanhar como que a empresa está tendo o seu desenvolvimento. Falaram que a empresa está quebrando. Eu posso acompanhar através das informações contábeis que ela divulga. E a sociedade, em geral, a gente estudante também pode ter interesse. A academia, uma vez que a gente se utiliza dessas fontes para fazer esses processos de pesquisa na área contábil. Mas, claro, dentre essa galera toda que a gente falou, tem um que é o principal. Quem que é o mais aqui dentro? É o único que o CPC 00 chega a nominar. Quem é? CPC 00 é a estrutura conceitual. É o único que ele fala que esse usuário aqui, a gente tem uma atenção maior. Não vai falar desse jeito, né? Mas ele praticamente indica isso. Ninguém lembra? Hoje a gente falou um milhão de vezes para vocês. Pode falar, Lucas. CPC 16? Hã? CPC 16 estoque? Não. Quem que é o usuário mais importante desse grupo aqui? Investidores? Isso. Então, sempre desses usuários, o CPC faz menção, inclusive nele, a gente tem uma preocupação maior com a figura dos investidores. Aí vem toda a historinha das fraudes, né? Que levaram muita gente à quebra, em diversos países, vários escândalos, e daí a contabilidade começou a ter ainda mais preocupação com a figura dos investidores, porque eles são a fonte de financiamento das empresas. Eles não são quem põe dinheiro na empresa? Até a gente faz o registro lá no capital social, né? Então, a contabilidade passou a ter uma preocupação de maneira muito mais importante nos investidores. Então, aqui tem mais uma questãozinha de prova, tá? E a padronização? Quando que aconteceu no Brasil a padronização? Sempre tenho dificuldade de lembrar da padronização no Brasil. Discutido em 2003 e começou em 2007? Padronização a gente nunca teve. Cuidado com esse detalhe. As datas estão perfeitas, Lucas. A única coisa que o Brasil seguiu o processo do quê? Harmonização. Então, sim, a gente passou por esse processo. Então, a gente pode verificar esse acontecimento iniciando ali 2002, 2003, com a redação e anos de discussão da Lei 11.638, mas só foi aprovada em 2007, depois de vários países fazerem pressão em cima do governo Lula.
Então, a presença da regulamentação contábil se fez necessária, ou se faz necessária, porque o mercado possui falhas. O mercado ele não consegue se regulamentar sozinho. Então, o mercado pode adotar posturas contrárias a objetivos sociais. E daí vem a necessidade da harmonização e padronização, tentando garantir com que a contabilidade seja feita de uma maneira segura ou que seja confiável para todos esses usuários. E pode ocorrer de duas maneiras: padronização contábil e a harmonização contábil. Padronização é uma prática direcionada. A gente pega, vamos supor, se a gente pegasse as normas internacionais, viesse, colocasse aqui no Brasil e falasse, agora a contabilidade é assim. Países com menos estrutura, vamos falar assim, que queiram adotar a contabilidade internacional, acabam fazendo padronização. Aplicam a norma internacional direto, sem uma análise da sua aplicação. Então, no Brasil, a gente não passou por esse processo, porque ele não foi imposto de maneira pura. A gente passou por uma adaptação. A gente adaptou todas essas normas internacionais à nossa realidade. Então, a gente usou o processo de harmonização. Então, a gente discutiu as normas para adequar elas à nossa realidade econômica. Por isso, a gente encontra alguns pontos ainda que na norma internacional permite e na norma nacional, ou na contabilidade feita com base no CPC, a gente não permite. Inclusive, a próxima aula eu vou passar por vários desses processinhos. Então, a gente... Professor, eu tenho uma dúvida. Uma empresa internacional, ela usa qual contabilidade? Padrão? É obrigada, cada empresa, digamos, cada filial, ou cada sucursal, né, a gente tem que chamar quando é internacional, é obrigada a colocar nas normas do seu país. Por isso que pressionaram muito o Brasil. Imagine o mundo inteiro mudando, o Brasil ficando para trás. Como consolidar a informação de um grupo econômico? Isso não entendi. Onde que está a matriz do seu país? Não. Onde que ela está? Cada sede... Então, digamos, a gente tem uma empresa, vamos chamar de filial para ficar mais fácil de entender. A matriz está na Alemanha, mas a gente tem uma filial aqui no Brasil, uma nos Estados Unidos. Cada uma dessas filiais, ou cada uma dessas empresas, vai seguir a sua norma local. É obrigado, não tem como fugir disso. E quando vai consolidar, tem que fazer adequações à norma referente ao país de origem, a norma da sede. Aí vem a justificativa também do porquê que se buscou a padronização, a harmonização contábil. Era muito difícil para os usuários compreender informações com bases diferentes. Imagine lá em 97, Brasil puramente legalista. Vocês, analistas de investimento internacional, pegar um balanço lá da Inglaterra, um balanço de uma empresa do mesmo setor nos Estados Unidos e uma empresa aqui no Brasil. Cada contabilidade feita de uma maneira. Vai ficar fácil de entender? Entender até dá, né? Mas vai ficar fácil de comparar? Cada uma foi feita de um jeito. Dá para comparar? Não dá muito, né? Por isso a pressão. Vamos padronizar
movimento dos países adotando, e chegou em 2007, o Brasil foi forçado a dar andamento, mas é obrigado a seguir as normas locais. No entanto, a gente tem um caso bem particular aqui no Brasil. A Embraer, não sei se eu já falei para vocês ou se vocês sabem, ela é a única empresa brasileira que faz toda a sua contabilidade em dólar. Toda. Mas, por causa da legislação local, ela tem que divulgar em real. Então, ela é a única empresa brasileira que faz conversão de balanço para poder divulgar em moeda nacional. Muito estranho, né? Porque a norma determina que as demonstrações sejam em moeda local. Então, se eu tiver 3 países diferentes, vou ter balanços com 3 moedas diferentes. Na hora de consolidar a informação, eu vou ter que converter para uma moeda só, para ter conversa entre as informações. Fácil fazer isso, Júlia? Já pensou fazer isso? Nem imagino como que é. Por onde ia começar? Ter que pegar países com normativas diferentes, adequar e colocar todo mundo junto na mesma demonstração. É uma aventura. É uma área assim que poucos têm conhecimento sobre isso. Pouca gente tem o domínio da técnica para fazer tanto a conversão de balanço, a conversão das demonstrações financeiras, quanto a consolidação das demonstrações contábeis. Porque são poucas as empresas que a gente vê isso acontecendo. Diga, Lucas. Antes da pergunta do Júlio, você citou que vai passar o assunto na próxima aula. A impressão minha, a próxima aula é só daqui a 20 dias. Não é impressão. Ontem eu falei, vou colocar o exercício para o dia 11, lembra? Sim, sim. Mas não vai ser dia 11. Por quê? O que tem dia 12? Hã? Feriado. Dia das Mas não é crianças. feriado, não é dia das crianças, não, Lucas. É dia da padroeira do Brasil. Verdade, verdade. O Lucas já querendo ganhar presente. Oxe, eu também. Mas é verdade, a gente vai demorar um tempão para ter aula. E, professor, então vai ter atividade mesmo assim ou não? Eu vou mudar vou dar mais uma semana para vocês entregarem. Olha que beleza. Então Nossa, vai dar que mais chato. tempo para vocês fazerem. Poxa vida, eu vou ficar tão triste. Mas é O muito que é, ruim. professor? Não entendi. Não, que a gente vai demorar um tempão para ter aula agora. Porque tem a semana de prova, aí eu falei, a gente se encontra lá no dia 11, que eu falei ontem, né? Na aula de teoria seria dia 12. Mas eu esqueci que é feriado. Ah, é verdade. Então a gente só vai se encontrar lá no dia 19. Custos é 18, teoria da contabilidade 19. Eu achei isso horrível, gente, horrível, porque isso dá uma quebra no conteúdo muito grande. Professor, Diga. no presencial eles emendam também dessa forma? Também. Normal. Nossa, professor, mas eu achei que esse semestre a gente perdeu muita coisa. Assim, eu tô bem perdida. Olha, quantas aulas a gente já perdeu? Quantas aulas a gente já teve desde o começo desse Eu semestre? concordo. Meu Deus do céu, eu tô assim, tipo, me sentindo uma burra, porque... Não, gente, não é assim. É porque esses feriados quebram todo o nosso pensamento, né? Toda a linha que a gente vem criando de pensamento, aí vem um feriado e deixa um buraco. É como se a gente parasse de treinar um esporte, né? A gente se sente, puxa, eu tô pior. Não tô jogando tão bem quanto eu tava jogando quando eu jogava toda semana.
acontece a mesma coisa. Só que a gente teve feriado já, teve palestras, vai ter mais um feriado. Aí mata tanto vocês quanto o meu planejamento. A gente planeja, vai dar para fazer isso, 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 tocar nesse assunto, esse assunto, esse assunto. E daí faz com que a gente tenha que cada vez ir replanejando tudo isso. E o detalhe, além do feriado de outubro, a gente tem feriado em novembro. Resolveu cair tudo no começo da semana. E depois você pergunta pra quem está com medo ainda da prova. Não, mas... Diga, Maria Antônia. Professor, a gente vai voltar pro presencial ou não? Agora que a vacina. Pelo que eu fiquei sabendo, nesse semestre ainda não. Por quê? Estão fazendo reforma lá no campus Muricy. Que reforma? Não sei. Elevador. Elevador? Sim. Ainda está mais informado do que os professores, hein? Não, a professora Débora que falou. Mas deve ser também, aquele troço é tão antigo. Eu morro de medo daquele troço. Eu mesmo não entrava. O prédio é antigo, então eu tenho um pouco de receio daquele elevador. Eu, pelo menos, nunca fiquei preso, mas já tem histórias de nego que ficou preso no elevador. É tenso. Nossa, sério? Verdade, né? Vocês tiveram muito pouquinho tempo de aula lá, né? Tivemos, acho que umas 2 ou 3 semanas no máximo, não lembro. Aquele elevador lá assusta o pessoal. De vez em quando dá um sustinho. Mas E eu tava rezando para deixarem o prédio lá igual a sala de aula da FAI. Parece escola americana, o professor tem tudo ali. Não vai ser dessa vez. Ô, tristeza. Ai, professor... Ai, eu vou falar. Eu não sei por que eu abro o microfone, porque toda vez que eu abro, o professor só fala merda. Mas sabe o que eu gostava de chegar lá? Ver aquele porteiro. Meu Deus, aquele porteiro era muito simpático, né? Meu Deus do céu. Tanto da manhã quanto da noite, são pessoas assim muito tranquilas. Muita gente boa. Sim, eles cumprimentavam assim, a gente se sentia em casa, assim, muita gente boa. Agora, em compensação lá da outra faculdade, lá daquela grandona. Meu Deus do céu. Que povo ignorante. Pensa no povo que nem olha na tua cara direito. É que lá é o pessoal com dinheiro. Acho que sim. Não é questão de com dinheiro, é que lá o movimento é muito grande. Não sei, eu sei que fui maltratado todas as vezes e abri até ouvidoria para eles. Nossa, eu fui bem maltratada às vezes que eu fui daí. Lá eles são muito impessoal, né? Porque, pensem, a maioria dos cursos são lá. Se vocês forem uma noite de aula lá, vocês vão ver que aquele negócio ferve de gente. Então, eles não tem como ter a mesma atenção do que tinha ali do que tem ali no campus Muricy. Ali no Muricy, como só os cursos da área de negócios, eles são muito mais próximos, muito mais receptivos com a gente. E não é só com vocês, isso vale para os professores também, tá? Então, quem dá aula nos dois campos percebe isso. Sala dos professores, o ambiente é diferente, a parte da secretaria é diferente. Campus Muricy é muito mais, muito mais acolhedor do que o Cidade. O Cidade é muita gente, faz com que tudo seja muito impessoal. Mas isso é natural de todo ambiente que tem muita gente. No dia que vocês forem numa PUC da vida, para vocês terem noção, aí vocês vão sentir o que é realmente ser ignorado. Porque pensem quantos alunos não vai por noite na PUC. Realmente, professor.
Hã? A PUC é bem desse nível mesmo. Eu estudei lá e é complicado. É muita gente. É muita gente, aí a Até gente mesmo na não- secretaria o atendimento era sempre péssimo. Uhum. Imagine como é a federal, então, tá, gente? Só para vocês terem ideia. A federal, você é um número. Ainda mais com o servidor público. Não falando mal do servidor público, né, mas eles têm tantos alunos lá, são 5.000 alunos que entram por ano. 5.000 por ano que entra. Então, 5.000 calouros. Fica um negócio mais impessoal, né? Fica frio a relação. Então, o que você comentou é verdade, né? O Muricy é bem melhor. Sim. Mas, continuando, a gente está terminando a nossa revisão aqui, falando da vitória da padronização. Então, com muita luta, com muitas dificuldades, os países foram se adequando. Claro, nem todo mundo conseguiu o que gostaria, né? Mas prevaleceu a vontade coletiva, e isso faz com que o IFRS funcione do jeito que é hoje. E, claro, também a gente tem uma superprodução de normas devido aos várias entidades reguladoras, todo mundo aprovando normativa contábil. Isso faz com que a gente encontre normativa falando de contabilidade em todos os ambientes. Pode ser CVM, CPC não, né? O CFC, a ANEEL, SUSEP, Bacen, o IBRACON, quando fala dos auditores, todo mundo soltando normativa, a gente tem um ambiente de superprodução de normas. E o último tema que eu vou cobrar em prova é falar do IASB. Não tem como não falar nele, né? Por quê? É importante para o cenário da contabilidade atual o IASB? Quem que é o IASB? Ninguém lembra quem que é o IASB? Não precisa falar a sigla, tá? Só falar o que ela é. O que ela representa para a contabilidade. Ela é a entidade que tornou todo esse processo mundial, né? Então, ela foi a responsável por aprimorar, fazer os estudos sobre as normas contábeis existentes e, através do colegiado existente dentro do IASB, divulgar as práticas internacionais de contabilidade. Então, hoje, é a entidade praticamente mais importante, juntamente com o FASB, apesar que o FASB a gente acaba nem comentando muito. Mas a gente só tem a existência do FASB porque os Estados Unidos não dão o braço a torcer, né? Então, o IASB, junto com o FASB, são os responsáveis pela divulgação das normas ou dos estudos sobre como a contabilidade deve se comportar ou como se tem as melhores práticas contábeis. Aí o que eu falei, o FASB é exclusivo dos Estados Unidos, porém, a gente já tem várias normativas emitidas em conjunto. Então, por mais que eles não queiram falar que participam do IASB, a gente tem as normas sendo trabalhadas em conjunto hoje em dia. Então, a gente tem ela influenciando no ambiente que ela atua, ou seja, no mundo, e faz a divulgação e a consolidação dos princípios e práticas
contábeis para adequação dos países. Então, ela faz, sim, um estudo entre as práticas contábeis nos mais diversos países signatários, para tentar trazer a melhor prática a ser adotada pela contabilidade. Por isso, a gente tem até a nossa norma, né? Que eu posso falar para vocês que a gente é dono, ou fomos os criadores da contabilidade para países com hiperinflação. E ela surge como um processo para facilitar essa conversão para uma única linguagem contábil. E ela surgiu faz pouco tempo? Não, né? Então, ela tem a sua existência lá em 1960, finalzinho de 1960, né? 68, 69, tentando fazer esse processo de harmonização exclusivamente do ambiente europeu, então da comunidade europeia, mas acabou expandindo esse seu processo e sendo adotado ou adequado para vários países. Então, hoje a gente tem vários membros dessa entidade. E assim como o CPC é uma entidade privada, sem fins lucrativos e que não tem poder normativo, né? Cada país vai ter a sua função de normatizada aí através do que o IASB julga como uma boa prática contábil. Então, a gente vai poder encontrar diversos modelos contábeis nos países e o IASB tem essa responsabilidade, através dos seus conselhos, verificar quais as melhores práticas, quais as que mais se adequam à realidade econômica das empresas, para que possa ser implantada. E isso se tornou mais forte, então o IASB ganhou força quando a gente tem um cenário de globalização. O mercado ficou global. Hoje em dia vocês compram de qualquer lugar do mundo. Sim. Sim. Ninguém nunca entrou no AliExpress comprar nada? Às vezes a gente compra umas muamba que não tem nada a ver, mas olha como ficou fácil a gente comprar coisa de países... Eu compro da Shopee, vem lá da China algumas coisas. Uhum. Então a gente tem uma facilidade muito grande. Mas por quê? O país se tornou um ambiente realmente global, né? Quando o IASB foi criado, esse ambiente não era tão dinâmico. Conforme os meios de comunicação evoluíram, o processo se tornou mais ágil, facilitou para o desenvolvimento do IASB. Então, por causa da globalização, a pressão para que os países e os mercados adotassem uma linguagem comum também auxiliou no impulsionamento do IASB. Então, ele começou, primeira proposta em 1959, em 73 foi criado o IASC, International Accounting Standard Committees. Então, nesse período, buscava-se a padronização na comunidade europeia, mas, em 2001, ele se torna um cenário internacional. Ele entra num cenário internacional. Curiosamente, por que essa data? Por que os países necessitavam de contabilidade falando a mesma linguagem, com normas e padrões similares
e garantindo uma segurança principalmente aos investidores, por causa do período dos grandes escândalos contábeis, né? Lembram que eu falei vários escândalos? Vocês viram que foi o filme, né? Que eu lembro que a Náida ficou traumatizada, falou que nunca mais vai investir na bolsa, né, Náida? Sim. Mas esses escândalos fizeram com que o IASB acabasse realmente ganhando a força que ele tem hoje. Força no sentido de importância, né? A importância que ele tem hoje nesse cenário de normatização. Então, as primeiras normas internacionais foram editadas lá em 1975 e vêm sendo editadas e revisadas até hoje pelos comitês que existem dentro do IFRS. Elas não são normas, a gente tem que frisar isso, a gente fala muito a norma internacional, mas ela não é uma norma, é uma recomendação, assim como os CPCs. Eles não têm força de lei, não obrigam ninguém a fazer nada. Mas como é uma entidade que reúne os principais pensadores da contabilidade, os principais executivos do cenário contábil. Se ele recomenda algo, é porque tem sua importância, não é? Por isso, os países acabam adotando essas recomendações, adequando às suas realidades, a sua maioria dos países, e trazendo aí efetivas normas baseadas no IASB, ou nos IFRS, né, que a gente chama. Então, a gente acaba tendo normas totalmente pautadas, ou em sua grande parte pautadas, nessas recomendações. No começo, essas normas eram chamadas de IAS, International Accounting Standards, e desde 2001 passou a se chamar IFRS, International Financial Reporting Standard. Então, querem saber se a norma é antiga ou se é uma norma mais nova? Só olhar, se começar com IAS, IAS 1, IAS 2, é uma norma antiga. Se começar com IFRS, é uma norma mais recente, foi editada depois de 2001. E qual o objetivo do IASB? Desenvolver normas globais de qualidade, inteligíveis e execuíveis para ajudar aos participantes do mercado de capital. Olha quem que aparece de volta. Cenário dos investidores, né? E outros usuários para tomada de decisão. Então, o foco, falou em contabilidade aqui, a gente volta à figura do investidor como um principal usuário da informação contábil. Também de promover o uso e aplicação dessas normas e, principalmente, promover a convergência entre as normas locais e as normas internacionais, tentando trazer para o ambiente global uma linguagem única de contabilidade. Então, o que a gente estava falando agora, que o Júlio perguntou, qual norma que a gente segue? Cada país tem que seguir a sua norma. Então, se eu tenho empresa com filial em 3 países, eu tenho que seguir os 3 países. Se a contabilidade conseguir ter o maior número de países com padrões iguais,
a informação fica muito mais fácil de ser trabalhada, muito mais barata de ser trabalhada e, principalmente, muito mais fácil de ser entendida. Não faz sentido isso? Não é benéfico para todo mundo essa padronização? Aí eu, como empresa, se eu tiver em vários países, vai se tornar mais fácil gerar informação, vou gastar menos, porque não vou ter que ficar atendendo diversas normativas contábeis, e todo mundo vai conseguir ter uma informação mais similar, passível de comparação. Então, um benefício que o IASB tenta trazer durante esse processo de convergência internacional. E o alcance? Ele divulga para todas as entidades. Algumas levam mais tempo para se adequar, outras são bem mais rápidas. Exemplo, a entidade pública aqui no Brasil está terminando, na verdade, está no meio do processo de internacionalização agora. Puxa, professor, mas as entidades privadas foi lá em 2007. Pois é. Mais de 10 anos aí de diferença, né? Então, um pouquinho atrasado. Mas tem estudos tanto para a área governamental, para a contabilidade pública, para a contabilidade de terceiro setor, para a contabilidade de empresas com fins lucrativos, entidades privadas. Sempre ela pensa na contabilidade com regime de competência, então ela vem buscar lá do berço da contabilidade o princípio da competência e que todas as suas divulgações gerem relatórios com materialidade. O que é essa materialidade? O que será que é, gente? Materialidade da informação contábil. Será que tem relação com a qualidade ou a representação da realidade? Sim. Então, o IFRS, o IASB, ele busca com que as informações contábeis elas reflitam a realidade econômica das empresas, para que quem use elas consiga compreender o que realmente está acontecendo com a empresa que eu estou analisando. Então, para buscar essa materialidade, ela trabalha com divulgação de políticas contábeis, trabalhando a figura de exercícios sociais, prezando muito por relatórios financeiros. Quem que são os relatórios financeiros? Conjunto de demonstrações financeiras e também em relatórios intermediários. Aqui vem uma figurinha que o brasileiro não tinha muito hábito e que hoje se obriga a fazer até para pequenas padarias. Aqui traz a importância das notas explicativas. Somente as demonstrações financeiras não são suficientes para passar a realidade econômica das empresas. É necessário esses conjuntos de informações complementares para que a gente consiga ter a figura do entendimento econômico sobre uma empresa. E ele também preza pela separação de ativos e passivos em correntes e não correntes. Aqui no Brasil, para a gente não falar que também é igual a todo mundo, a gente separa em circulante e não circulante. Então, qualquer lugar do mundo a gente vai encontrar essa figura. Circulante, não circulante, ou nos outros países eles vão chamar de
Ativos correntes, ativos não correntes, passivos não correntes. Inclusive aqui os nossos vizinhos trabalham com esse nome mesmo, tá? Pegar Argentina, Paraguai, Uruguai, as demonstrações contábeis deles são segregadas com esses nomes, mas a finalidade é a mesma. E o ponto que eu não coloquei no slide, mas que é importante. Ela permite a participação pública? O IFRS, ele busca a participação do público na elaboração das normas? Busca ou não? Ou ela, o pessoal ali dentro decide sozinho? Não. Pro IASB, assim como o CPC, eles prezam pela participação de toda a comunidade contábil. Ah, professor, mas são poucos os membros. Assim, os membros participantes realmente são poucos. São 240 e alguma coisa, né? Não lembro o número de cabeça. Mas toda normativa contábil passa por processos de audiência pública. Lembra que eu falei para vocês? Vocês podem mandar opinião para o pessoal do CPC sobre uma normativa que esteja em discussão? Lembram disso? A mesma coisa é no IFRS. Vai sair um IFRS novo, qualquer um pode ir lá e participar, dando a sua opinião em relação à normativa que está sendo desenvolvida ou não. Parece algo tão inalcançável para a gente isso, não parece? O que vocês acham? Adoro quando vocês me respondem. Ai, professor, eu tô risado sozinho aqui. Parece, professor. Inalcançável. Imagine a gente indo lá e participando no meio do CPC, dando nossa opinião, passando... Sem condições, né? Para mim, parece algo impossível. É possível, vai ser possível. Por quê? Vocês ainda estão no começo da carreira contábil. Mas conforme vocês forem se aprofundando em um determinado setor, vocês vão conhecer o mercado e poder dizer quais são as melhores práticas para um setor. Então, vamos supor que vocês entrem numa indústria... aqui tem muito na região ali de Araucária, de exploração mineral. Vocês vão conhecer o segmento econômico e vão poder opinar, não, no segmento de exploração mineral, essa prática faz sentido ou não faz sentido. Não vou conseguir representar a realidade, ou sim, eu vou conseguir representar a realidade. Isso a gente vai ganhando com o tempo. Então, com a maturidade e experiência em determinados setores, faz com que a gente possa participar. Inclusive, quando a gente daí alcança os níveis mais altos, faz com que a gente queira participar, para garantir até um pouco do nosso interesse em como representar a informação contábil. Mas é um processo totalmente aberto, tá, gente? Então, eles prezam tanto o IASB quanto o CPC pela participação pública dos contadores. Qual que é o problema da nossa profissão nesse ponto? O contador não é muito de participar das coisas, né? Vocês concordam comigo? Discordam? Vocês são, por exemplo... Plenamente. Ninguém está participando da aula. Obrigado, Nada. Foi um exemplo maravilhoso. Falar. Mas a gente não vê muito contador participando de outras atividades sociais, né? Exemplo, a gente vê contador na política?
Não, mas isso dá pra entender o porquê. Por quê, Lucas? Ele ia ficar louco. Mas, As contas não batem. mas é por uma característica nossa, né? A gente tem uma profissão muito introvertida, a gente participa muito do processo só da empresa. A gente não se preocupa muito com outros cenários. Características que a gente tem que desenvolver como profissional. Como novos profissionais, vocês vão ter que se ambientar com uma contabilidade mais, ou um contador mais aberto para outras áreas. E isso daí pode facilitar com que a gente participe também de outros cenários. Mas o contador ele é muito fechado, isso realmente é histórico, tá? Não é de agora. Desde quando contador é contador, ele é visto como uma pessoa fechada. Ah, dá para ver nos filmes, né? Como o contador é retratado em filme? Alguém lembra de algum filme que passe um contador ali? Que Eu não me seja o lembro, contador, tá? eu me lembro daquele lá que era cego, mas ele era justiceiro. É, não, mas aí tem um pouco do lado, vamos falar assim, Marvel da história, né? Não sei se ele é da Marvel, mas o contador ele é sempre visto como um cara fechado numa salinha ali de óculos, fazendo conta, mexendo em papel. Sempre foi divulgada essa característica. Não é à toa que a gente demorou anos e anos para perder o título, ou perder o apelido horroroso de guarda-livro. A gente, graças a Deus, é chamado de contador. Mas por muitos anos a gente era tratado como guarda-livro. Horroroso esse apelido, né? Perguntem para a mãe e pai de vocês como que o contador era chamado. Vamos ver se eles vão lembrar se era guarda-livro. Então, pessoal, o que eu vou colocar na prova são esses pontos. Vou cobrar um pouquinho dessas características do IASB, características dos usuários da informação contábil. Aí já tem duas questões resolvidas para vocês. Uma sobre a história da contabilidade, envolvendo especificamente o Luca Pacioli. E as outras duas vou deixar em suspense para vocês não ficarem tão ambientados com a prova, senão vai ficar muito fácil. Tranquilo? Dúvidas, perguntas, questões? Na verdade, sim, o slide vai estar lá na Lava. Já está lá no AVA. Agora eu só vou esperar o Meet gerar a gravação e eu já coloco o vídeo também lá no AVA. Perfeito, então. Hoje mesmo já está disponível lá para vocês. E hoje eu posso falar efetivamente, né? Boa prova, boa semana de prova para vocês. Seguindo a figura da contabilidade de custos, a minha prova de teoria não tem tempo para vocês fazerem. Então, vocês vão poder entrar dentro dos 7 dias ali da semana de prova para executar ela. E como são questões abertas, ou as discursivas, eu deixei também a opção de vocês colocarem anexo. Tá? Eu não quero escrever no AVA. Quero escrever no Word e depois só anexar. Tranquilo, pode fazer isso. Acho que fica mais fácil, né? Eu, pelo menos, prefiro escrever no Word. Não sei se é porque o ambiente do professor, às vezes, fica meio confuso no AVA, eu não gosto. Eu digito tudo no Word e depois eu passo para o AVA. Mais alguma dúvida? Mais alguma questão? Não, tudo bem, professor. Então tá, gente. Vou deixar vocês descansarem nessa noite de calor, né? Não sei se vocês estão achando isso, mas eu queria que desse uma esfriada.
mas pela previsão não vai esfriar. Então, vou deixar vocês descansarem e a gente se encontra só lá no dia 18 e 19. Então, vocês vão ter Nossa. muito tempo sem me encontrar. Aí daí vai ter correção, professor? Vai ter correção? É. Sim, falaremos da devolutiva da prova, o primeiro ponto que a gente vai fazer, porque até lá eu já corrigi. Beleza. Dá para vocês conferirem o que vocês fizeram com o que eu esperava de vocês na prova. Beleza? Os que Beleza, estão- professor. Tem que ver os que estão acordados ainda, né? Deve ter Não, uns tô aqui. 5 ou 6 já dormindo na frente do computador. Ou deixaram o celular já no cantinho e estão vendo a novela. Mas a gente se encontra então lá no dia 18, né? Eu sei como vocês fazem. Eu não tô dormindo, professor, mas não tô muito bem também. Não tá? Por quê, Maria? Não. Tô me recuperando do Covid. Ixi, pegou Covid? Peguei. Tô Mas mais você já ou tinha menos. tomado a primeira dose, né? Já sim. Isso ajuda bastante. Minha mãe pegou a Covid semana retrasada. Ela tomou as 2 doses, mas pegou também. Só que, graças a Deus, por causa da vacina, ele foi bem mais fraquinho, né? Então é importante, mesmo que seja uma dose, tá vacinado, né, gente? A Mas minha foi melhor. na semana passada, mas eu tô me recuperando ainda. Fiquei bem mal. Não, dá um... E o pior, leva um tempão para passar todos os mal-estar. Você vai ficar um Tô período ainda com bem cansado. muito cansaço. Uhum. Muito cansaço, dificuldade de assimilar e por aí afora. Tem vários reflexos. Minha esposa até hoje, já vai fazer mais de um ano que ela pegou, ela ainda sente muita dor nas articulações. Eu tenho muita dor nas articulações, dor de cabeça, uma sensibilidade muito grande no ouvido e, assim, não consigo nem colocar o fone do ouvido. Nossa. Então, imagine se não tivesse tomado a primeira dose, hein, Maria? E eu sou alérgica, não posso tomar quase a medicação, Ixi, então, aí só complicou. Mas também, mais uns dias aí eu me recupero melhor. se Deus quiser, Maria, logo, logo vai estar melhor. Mas vai ficar sentindo um tempo ainda esse cansaço, um pouco da falta de ar, isso mesmo depois da Covid continua, tá? Esse por enquanto tá bem pesado ainda. O que a gente, pelo menos eu escuto de relato, né, por causa da minha esposa, o que tem de reflexo da Covid é muita coisa, gente, muita coisa aqui. E das mais diversas possíveis. Então tem gente que começa a sofrer de perda de memória. Eu perdi o olfato totalmente, assim, não sinto nada, mas não perdi o paladar. E daí essa sensibilidade, a dor de cabeça, que é constante, assim, ela vai e volta o tempo inteiro, o cansaço. Nos primeiros dias essa dor atacou meu rim. Eu fiquei na sexta-feira internado. E Nossa, foi bem feio, então, Foi. hein, Maria? foi, agora eu já tô melhor. Mas ainda bem cansada, assim, fraca. Nossa, então foi bem forte, mano. Mas gente, ainda parece que o pessoal vai perdendo o controle, né, do cenário, mas ainda não tá tão livre assim, né? A gente ainda tem que tomar muito cuidado. Meu marido pegou primeiro, porque ele trabalha com um colega dele que não quis tomar vacina. E ele pegou e teve bem grave. E aí meu marido pegou, testou positivo na terça, não, no domingo, e eu na terça. Na terça, na Mas quarta. ele não ficou tão mal assim.
Não, ele não. Menos mal, né? Mas, ai, porque eu não entendo como é que uma pessoa não toma vacina, gente. Só que daí ele agora, esse colega dele que trabalha com ele, agora tá tendo várias reações também. Ele tem muita tosse e tem muita dor no corpo. E ficou com vários sintomas ainda. Não sei o que direito. Sequela, assim, tem muito forte, gente. Tá certo que foi lá no começo da pandemia, mas teve uma amiga da minha esposa que até hoje ela não tem o movimento das pernas por causa da Covid. Olha que situação. Então, quem não toma vacina aí está sujeito ainda a coisa bem grave. Só que eu gostaria que alguém conseguisse me explicar o que leva alguém a não tomar vacina. Vocês tomaram, né, gente? Pelo amor de Deus, não me falem que não tomaram. A minha segunda dose seria agora de primeiro, mas agora já muda, né? Tem que Tem que esperar um mês. esperar um pouco, né? Tem que esperar um mês. Eu acho que essas fake news, né, professor? Que leva a galera a não acreditar. Mas Bota incerteza nas coisas. tem que ser muito cabeça fechada para acreditar nisso, né, gente? Porque o brasileiro ele sempre teve cultura de vacina. Quem que não tem aquela marca no braço dos mais velhos, né? Daquela vacina que a gente tomava antes, parecia uma pistola, né? Parecia que dava um tiro no nosso braço. Ou é só eu que tenho? Eu tenho. Obrigado, Maria, não me fez Eu sentido. tenho. Daí ninguém me responde, eu já fico pensando, meu Deus, eu tô muito velho, eu sou o único que tem essa marca. Não, mas o brasileiro já é acostumado com vacina, não sei o que deu no povo de não acreditar, né? Fazer o quê, né? Pelo menos no Brasil a gente não tá igual aos Estados Unidos, que a parcela é bem maior que não tá tomando. Graças a Deus a gente tem uma aceitação maior. Mas então tá, gente, vou parar de ficar contando história fiada com vocês, conversando, porque senão, Eu tô na morfina pra dor, professor, acredita? nossa, pior que isso vicia, hein? Cuidado, mãe. Não, vai parar na quarta-feira. Isso é um troço aí que é um perigo viciar. Mas eu sou alérgica, daí a maior parte dos remédios eu não posso tomar. Mas, se Deus quiser, logo, logo vai amenizar. Então tá, gente. Desejo para vocês uma boa noite de sono, e um bom descanso, uma boa semana de provas, e a gente se encontra, então, só lá depois do feriado. Igual o Lucas falou, ele já saiu do Dia das Crianças, né? Do Dia da Padroeira do Brasil. Tá bom? Tá bom, professor. Boa noite. Então, tá. Combinado, Boa professor. noite. Boa noite. Bom descanso para vocês. Boa noite, Boa noite. professor. Boa noite. Melhoras, Maria. Boa noite. Boa noite, Pamela.